Aí, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui pelo nosso canal do Vida Iluminada. Boa noite, Zélia. Boa noite, está acompanhando aqui pelo YouTube. Hoje nós vamos transmitir simultaneamente para o Instagram, que está aqui em cima, ó, e para o YouTube, que está nessa câmera aqui de baixo. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aí. Boa noite, Francis. Boa noite, Beth. Boa noite, Luan. Aqui no YouTube, boa noite, Zélia. Boa noite, Maria Augusta. Hoje a nossa última aula da Semana da Meditação, e como hoje também tem o nosso círculo de harmonização, então eu estou transmitindo simultaneamente, né, o nosso encontro, e hoje a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente viu e no final a gente vai fazer a harmonização coletiva. Então hoje o que seria o nosso círculo de harmonização vai ser também uma aula e também vai ser uma prática de meditação ao final. Então, para quem está no Instagram, que está aqui me vendo, que está aqui me ouvindo, que está aqui assistindo a nossa live, já clica aqui no aviãozinho que está aqui embaixo, já manda para outras pessoas, já manda para os seus amigos, já manda para aquelas pessoas que você sente no coração que está precisando dessa boa energia, que está precisando se harmonizar, que está precisando se conectar consigo mesma. Então clica no coração, clica aí no aviãozinho e já envia enquanto eu dou o recado para as pessoas que estão aqui também no YouTube, né? Para que elas também cliquem aqui embaixo, em algum lugar dessa tela, tem o botão compartilhar. E vocês que estão aqui no YouTube também podem compartilhar diretamente no WhatsApp dessas pessoas. Basta você clicar lá no compartilhar e mandar para elas, escolher as pessoas dos seus contatos aí e mandar, tá bom? Maria Reis também está presente aqui no YouTube. Boa noite, Maria Reis. Boa noite para vocês que estão aqui me assistindo pelo YouTube e para vocês que estão aqui também no Instagram. Boa noite, Nelly, que acabou de chegar. Boa noite, a Fabi, que acabou de entrar. Boa noite. Tem algumas pessoas falando que tá sem vídeo. Eu acho que não, tô me vendo aqui no vídeo. Pra mim tá tudo certo, tá bom? Então vamos começar, né? A nossa última aula, o nosso último encontro dessa semana da meditação. E a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu. Então, eu listei aqui mais ou menos uns 10 a 11 pontos de coisas importantes que a gente precisa lembrar durante a nossa prática de meditação. Então eu coloquei aqui mais ou menos alguns tópicos para ficar bem claro na nossa mente, para ficar bem fresco aí, né, de tudo que a gente está aprendendo nesses últimos tempos com a nossa própria prática. Então é importante que a gente comece, por mais que eu esteja aqui repetindo e falando várias coisas que eu já disse em outros momentos também, é importante que a gente repita justamente para ir ficando mais claro para a nossa prática, para ir recordando, para ir assimilando melhor esse conteúdo, esse contexto, até para que a nossa prática fique mais rica, né? Para a nossa prática ficar mais coerente e seguir uma linha clara dessa prática para alcançar os benefícios que ela realmente pode produzir na nossa vida. Então, primeiro elemento, o primeiro item que eu anotei aqui diz respeito a esse processo de perceber algumas necessidades que a gente tem. Então, quando eu falo de meditação, quando a gente fala dessa prática como um treino, né? Como uma musculação para despertar a consciência, como uma arte de despertamento da consciência, eu tenho que perceber algumas necessidades internas, né, que a gente tem. Então, uma das necessidades mais importantes para nós como seres humanos é a necessidade de pertencimento. Então, uma vez que eu tenho clareza que eu necessito pertencer a um grupo, eu necessito pertencer a uma família, eu necessito pertencer ao meu local de trabalho, eu necessito pertencer ao contexto em que eu vivencio, a essa sociedade, né, que a gente está hoje. Então, uma vez que eu tenho clareza, eu tenho consciência, muitas vezes a gente não tem consciência dessa necessidade, né? Mas ela existe, está presente em todos nós. Uma vez que eu começo a perceber isso, o que acontece? Eu começo a me questionar algumas coisas, né?
Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu repito alguns padrões? E nesse contexto surge o que a gente conversou na nossa primeira aula, que é esse efeito manada. É esse efeito que o coletivo traz para a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir e tá bem aqui assimilado, porque uma vez que eu começo a praticar a meditação, uma vez que eu começo a despertar a minha consciência, uma vez que eu começo a clarificar a minha casa mental, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar mais autônoma, eu vou ficar mais independente, eu vou começar a tomar algumas atitudes de mudança interna. E nem sempre as minhas mudanças internas vão coadunar, vão estar em sintonia com o grupo do qual eu quero fazer parte ou do qual eu estou pertencendo. Então, esse efeito manada e essa necessidade de pertencimento começa a parecer um pouco contraditório, começa a parecer um pouco indo na contramão, né? Então, um ponto que é muito importante a gente pensar e começar a entender é as nossas necessidades. Então, a necessidade de pertencimento, para quem está aqui me ouvindo no Instagram, para quem está aqui me ouvindo no YouTube, é uma necessidade universal. E uma vez que eu começo a despertar consciência, tiro a consciência do adormecimento, eu vou ter energia, eu vou ter clareza, eu vou ter força o suficiente para o quê? Para fazer diferente, para me transformar. Então, meditou, despertou a consciência, a gente já começa a sair da massa, né? A gente já começa a sair desse efeito manada e a gente começa a adotar uma atitude mais autônoma, começa a fazer escolhas, começa a fazer mudanças, e isso dentro de um processo muito intenso de autoconhecimento e de transformação. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que ficasse muito claro aí para vocês que estão me assistindo. Fica claro isso para vocês? Então, sair do efeito manada, sair do pilotão automático é um dos grandes objetivos da prática da meditação. Então, despertou a consciência, aí a gente começa um processo de sair do piloto automático, que muitas vezes vai fazer com que a gente saia das nossas reações, comece a selecionar, comece a fazer escolhas um pouquinho diferente daquilo que a gente estava fazendo antes. Isso não quer dizer que você vai deixar de pertencer. Ainda que você seja diferente, vocês que estão me ouvindo aqui pelo Instagram, estão me ouvindo pelo YouTube, ainda que vocês sejam diferentes, vocês fazem parte. E a diferença talvez seja escolher a própria vida, né? Escolher ser quem você nasceu para ser, independente do que as outras pessoas vão dizer sobre você. Então, primeiro ponto, primeiro tópico, que anote aí, efeito manada. Quando eu estou no efeito manada, eu estou com falta, eu estou com ausência de autonomia, eu estou com ausência de liberdade. Uma vez que eu começo a despertar a consciência, eu tomo de volta o meu poder. Eu tomo de volta a minha independência, a minha liberdade. Certo? Primeiro tópico é esse. O segundo tópico, o segundo item que eu anotei aqui, das coisas que a gente conversou, é os pensamentos são eventos mentais. As emoções são reações químicas. As nossas memórias não nos definem. Então, quem eu sou, né? Eu sou o pensamento? Não, eu não sou o pensamento. O pensamento é um evento mental que passam como as nuvens passam no céu. Então, eu sou a minha emoção, aquela reação automática que acontece no meu corpo? Não, eu não sou essas reações. Essa reação é um processo fisiológico, é um processo biológico. Então, eu não sou essas reações. Eu sou o que aconteceu lá no meu passado, comigo lá na minha infância, memórias traumáticas, memórias de dor, memórias de alegria, memórias de bem-estar, memórias de encontros importantes no nosso contexto familiar. Eu sou as minhas memórias? Também as memórias não é a gente, não nos define. Então, quem eu sou?
Nós, como eu disse lá nos nossos encontros, nas nossas aulas, eu sou a consciência. Às vezes eu falo muito aqui olhando para o Instagram, né? Então, eu sou a consciência. Eu sou essa parte que é imortal. Eu sou esse algo maior, né, que é imortal. Eu sou essa consciência que observa tudo, que coleciona experiência. Então, isso tudo que acontece dentro de mim é passageiro. Então, passa como as nuvens. Mas aí o que fica? Fica a consciência. Faz sentido isso para vocês? Então, eu não sou os pensamentos, eu não sou as minhas memórias, eu não sou as minhas emoções, eu sou algo maior, eu sou aquela que observa, eu sou aquela que coleciona todas essas experiências advindas desses elementos, e esses elementos fazem parte de mim. Tudo bem com esse segundo ponto? Eu não sou os elementos da minha casa mental, eu não sou a memória, eu não sou o julgamento, eu não sou os pensamentos. Isso tudo passa, como as nuvens do céu passam. Isso faz parte de mim, faz parte da minha casa mental, mas eu não sou isso, eu sou algo maior. Esse algo maior precisa ser despertado, precisa ser a líder interna. Então, esse é o segundo ponto, eu não sou os elementos da minha casa mental. Eu vou repetir rapidinho para que as pessoas que estão chegando aí agora também entendam o que são os elementos da casa mental, que a gente aqui carinhosamente nomeou, né? Como a voz julgadora, o intelectual, as emoções e a memória. São elementos que a gente chama aqui, elementos da casa mental, em homenagem ao poema do Rumi, a gente chama de hóspedes, porque tem um poema do Rumi que se chama A Casa dos Hóspedes, em que ele fala em que a gente deve acolher todas as nossas visitas que batem na nossa porta, na porta da nossa casa mental. E esses hóspedes seriam as emoções, as memórias, as ideias, os pensamentos, tudo isso são elementos da nossa casa mental. Tudo bem com esse item de número 2, espero que vocês estejam aí anotando, porque isso é um resumão mesmo, né? E o terceiro ponto é justamente esse. Os elementos da casa mental não sou eu, mas os elementos da casa mental fazem parte de mim. Só que às vezes a gente pode pensar que esses elementos são abstratos, né? Como se estivesse só aqui no plano das ideias, é uma coisa que a gente não consegue palpar exatamente. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro para todos nós, inclusive para mim, é que esses elementos da nossa casa mental, eles não são totalmente abstratos. Por que eles não são totalmente abstratos? Porque eles têm uma parte que comanda a nossa biologia, comanda a nossa fisiologia, principalmente aqui falando, né, o que aciona o sistema límbico. Então, os elementos da nossa casa mental, eles têm uma parte que afeta, que interage fortemente com a nossa parte biológica. Então, afeta sistemas, órgãos, regiões importantes do nosso corpo. Por que às vezes a gente está pensando e sentindo e de repente eu começo a sentir dor? Por que às vezes eu estou meditando e de repente eu começo a sentir tontura, dor de cabeça, sono, enjoo, né? Tudo isso corresponde, diz pra gente que, olha, tá acontecendo uma interação com algum elemento, por isso alguma parte do nosso corpo começa o quê? A experimentar sensações, começa a experimentar dor, começa a experimentar, né, algum tipo de reação fisiológica. Então, os elementos da casa mental não é totalmente abstrato. E isso é muito importante a gente guardar, porque a gente acha que a gente está falando coisa assim de outro mundo. Não, a gente está falando de coisa que está no corpo, palpável. Quantas das nossas enfermidades, disfunções fisiológicas advêm de pensamento, emoção, né? Memórias, coisas do nosso passado. Então tá tudo aí acontecendo nesse exato instante. Então as emoções, que é o nosso
a nossa parte mais antiga aí dentro do nosso cérebro, né? São reações, né, automáticas, como eu já disse várias vezes, e as emoções afetam, ela estimula muito fortemente o nosso sistema límbico. Então, o sistema límbico tem ali, tá dentro do sistema, na mesma região, né? A amígdala, não as amígdalas da garganta, dentro do nosso cérebro tem uma ervilha que parece, né? Lembra o tamanho de uma ervilha, que afeta muito essa coisa da ansiedade, quando essa pequeno pontinho aí no nosso cérebro fica muito aguçado, fica muito estimulado, as pessoas começam a sentir forte os sintomas de ansiedade, porque a amígdala, ela prepara o nosso corpo, ela descarrega, né, reações químicas que nos prepara para correr, para fugir, para lutar, se for necessário. Então, uma vez que ela é muito estimulada, a gente tem fortes sensações e sintomas de ansiedade. Então, todo o sistema límbico, que fica mais ou menos na parte de baixo aqui do neocórtex, mais no centro, é ativado. Então, não é simplesmente falar dos elementos da casa mental e achar que isso está muito distante, porque não está. Está aqui dentro de nós e fortemente influenciando o nosso sistema fisiológico. As memórias também afetam o hipocampo, que afeta todo esse circuito neuronal, e aí a gente já dispara um monte de coisa no corpo. Então fiquem atentos também a isso. Uma vez que eu começar a sentir muitos sintomas de alguma coisa, observe o que está por trás, observe qual é o elemento da casa mental que está aí te dominando, que está aí fazendo a sua consciência, dormir. Então comece a pensar no processo da meditação como um processo de autopercepção, não só do plano mental, mas do seu corpo também. Desse organismo vivo, tá o tempo todo interagindo com seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas crenças, com esses hábitos mentais e emocionais que estão aí. Então prestem atenção nessa conexão entre mente e corpo, né? E aqui eu tô falando da mente como um todo, casa mental, certo? Tudo bem com isso? Então não é totalmente abstrato os elementos da casa mental. Quarto ponto, primeiro eu já disse, né, que é aí o do efeito manada, eu não sou os elementos da minha casa mental, os elementos da minha casa mental têm conexão com as minhas reações e interações fisiológicas também. Quarto item que eu anotei é assim, se quisermos crescer, eu coloquei essa frase, se quisermos crescer, primeiro a gente precisa libertar a consciência da anestesia geral. Então, primeira coisa, a gente percebe desde lá do item 1 que uma vez que eu estou no efeito manada, eu preciso sair do piloto automático, eu preciso dar nutriente para minha consciência para ela ficar desperta. E aí, essa anestesia da nossa consciência, como eu disse ontem, pode ser parcial, pode ser total. Tem muitas pessoas ainda que estão adormecidas por completo, Tem algumas pessoas que estão naquele desenvolvimento dos níveis da consciência. Então tá desperta aí 5%, 10%, 20% e de repente, né, passa por uma situação da vida e desperta algo assim rápido, né? Sai do 10% e vai por 20%. Então, coisas assim acontecem. Então, eu quero crescer, eu sou uma sementinha que eu quero crescer, que eu quero emanar luz, que eu quero florescer, que eu quero multiplicar, que eu quero dar fruto, eu quero deixar um legado aqui no mundo. A primeira coisa é sair da anestesia, é sair desse adormecimento, desse entorpecimento que a nossa consciência geralmente fica. Para quê? Para começar a tomar atitude, começar a tomar, fazer escolhas, começar a ser inclusive um pouquinho diferente. Para quê? Para você tomar a sua vida de volta nas suas mãos, fazendo as suas próprias escolhas, certo? Então, quero crescer, primeira coisa, libertar a consciência do entorpecimento, do coma, da anestesia, certo? Quinto tópico, compreender que essa consciência, ela é imortal. Compreender que essa consciência, que eu não estou falando daquele conceito
estrito, né, da consciência como processo cognitivo. Desde o início, eu estou falando de uma consciência que é maior, uma consciência que observa tudo. Então, a partir dessa perspectiva da consciência como algo maior, a consciência ela é imortal. Ela é imortal, mas ela pode ficar anestesiada, ela pode ficar dormindo uma vida inteira. Então, a consciência sendo imortal, cada pessoa vai ter um tempo de despertamento. Não é que por você, aí na sua casa, na sua família, despertou, que todo mundo vai despertar. Não é assim que acontece. Então, eu tenho que compreender que o meu tempo para aquele assunto, para aquele tema, para aquelas questões, eu já consigo perceber de um outro jeito. O meu jeito talvez seja um pouquinho diferente, mas o contexto da minha família, o contexto das pessoas com quem eu convivo, ainda não despertou. E tá tudo bem. Então, eu tenho que compreender que tem pessoas, como eu disse no item 4, que ainda estão adormecidas, que ainda estão no processo de despertamento e que ainda vão despertar. Então, tá tudo bem, porque a consciência é imortal e cada pessoa tem o seu tempo. Então, a partir dessa perspectiva de olhar o outro com respeito, com amorosidade, com atenção, né, ao meu processo, porque o meu tempo eu também tenho que respeitar, eu respeito o tempo do outro. Ok? A gente está aqui ó, no 5º item que anotei aqui para a gente fazer a nossa revisão. Tudo bem? Então, se você está aqui assistindo essa live hoje, essa revisão, está participando dessa semana da meditação, você provavelmente seja uma das poucas pessoas na sua casa desperta. Então, a partir disso, né, cultive isso para que a sua consciência se mantenha aí nesse processo de despertamento e cada vez mais crescente, porque os benefícios da meditação para a consciência, eles não são permanentes. Eu tenho que continuar treinando, eu tenho que continuar praticando, é igual academia. Se eu paro, a minha consciência fica frouxa, fica fraca, fica desnutrida, é um músculo. E eu tenho que estar exercitando isso o tempo inteiro, não o tempo inteiro, né? Mas com frequência, para que ela se fortaleça e você consiga se manter nesse momento presente. Tudo bem até aqui? Me digam aí pelos comentários, o YouTube tá num silêncio total aqui dentro. Tô até olhando muito aqui pelo Instagram, mas tá tudo bem com vocês aqui do YouTube? Tem algumas pessoas assistindo, a Sueli tá aqui no YouTube também. Tudo bem até aqui? YouTube, Instagram, me contem aí pelos comentários, tá tudo bem até aqui? A gente tá no item 6 agora. Perguntas, e como não se influenciar pelas pessoas não despertas da família, cultivando a sua própria presença, cultivando a sua própria luz, Sheila? É como eu disse no início, a gente tem esse senso de querer pertencer e as pessoas do nosso convívio, elas têm a chave da nossa casa mental, então elas sabem exatamente plantar algumas sementinhas lá. Quando eu estou desperta, eu escolho o que entra na minha casa mental e o que não entra. Então, cultive a sua chama, cultive a sua essência, saiba exatamente quem você é e quem você não é. E tudo aquilo que tiver ao seu redor não vai ter acesso aí dentro de você, porque você já sabe quem você é. Você já vai conhecer a sua parte luz e a sua parte sombra. Então, tudo aquilo que às vezes você está chamando de influência externa, na verdade, é você quem está dando poder para o outro comandar o seu mundo interno. Então comece a perceber isso no seu dia a dia e nutra a sua chama, nutra a sua essência cada vez mais, tá bom? E aí você vai ficar fortalecida e não mais essas influências acontecerão como você está dizendo, tá? A Zélia tá aqui me dizendo tudo certo e profundo. Zélia, isso é extremamente profundo. E eu tô tentando dizer aqui de uma forma bem sutil, né? Como as pessoas que já me conhecem sabem que eu faço esse trabalho de falar de uma forma mais sutil possível, mas é um assunto muito, muito, muito profundo. E por isso a gente precisa ir desdobrando, né? E verificando como isso entra aqui dentro de mim. O que está fazendo sentido, o que ainda não está fazendo sentido.
e acolhendo, e ouvindo, experimentando, observando, e ouvindo, experimentando e observando, para que você veja realmente o que faz sentido e o que não faz, tá? Então, o item 6.5 que eu coloquei aqui, a consciência não é a consciência é imortal e cada pessoa tem um tempo. Item de número 6, a meditação é um treino para criar o hábito de manter a consciência desperta. Como eu disse, né? Acabei falando dos dois ao mesmo tempo aqui. Então, a meditação é a musculação da consciência, para nutrir essa consciência, fortalecer ela cada vez mais, para que ela fique desperta, para que ela fique acordada. Se eu paro de exercitar, o que acontece com os meus músculos? Quem faz academia sabe muito bem o que acontece. Fica relaxado os músculos, né? Ficam, às vezes, flácidos os músculos. Então, a nossa músculo, a nossa consciência, o nosso cérebro, nesse sentido, é um músculo e precisa ser treinado, precisa ser exercitado. Então, a gente faz isso para manter a consciência desperta. Um dos melhores treinos para essa musculação cerebral é a prática da meditação, tá bom? Item de número 7 aqui. Esse item número 7 é muito importante. Então, olha o que eu anotei. Para lidar com o mundo íntimo, aprender a lidar com o mundo íntimo e com o mundo externo. Então, com a meditação, eu olho para dentro e ao mesmo tempo que eu olho para dentro, eu também olho para essa interação com o externo. Então, a meditação serve para lidar com o mundo íntimo, com o seu mundo particular e também com o mundo externo. E aí você, essa consciência que é maior, precisa aprender nessa interação com o mundo interno e com o mundo externo, aprender isso que a gente está chamando de observação qualificada. O que é observação qualificada? Eu vou olhar para dentro, sem crítica, sem julgamento, sem expectativa, sem querer nada. Eu vou olhar para dentro sem criar nenhum tipo de julgamento. Eu vou começar a interagir dentro de mim, aplicando essa observação qualificada. Eu vou começar a olhar para mim com mais compaixão, porque a consciência, uma vez que ela está desperta, ela tem que aprender a observar. Na verdade, ela observa acolhendo, ela observa com compaixão, ela observa com abertura a tudo que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu faço isso comigo, aqui no meu mundo interno, meu mundo particular, isso reverbera para o mundo externo. Então, primeiro eu aprendo a observação qualificada em relação a mim. E depois eu projeto de uma certa forma esse olhar qualificado para fora. Como é que eu estou olhando para as coisas, para as pessoas, para a situação, para as circunstâncias? Eu estou julgando, eu estou criticando, eu estou criando expectativa, eu estou querendo controlar Deus e o mundo. Então, a partir do momento que, olha, suspende tudo isso, suspende a crítica, suspende o julgamento, suspende a necessidade de controle, suspende. Aí a gente começa a compreender essa interação com dentro, fora, dentro. Então, essa prática, a meditação em si, auxilia a gente nesse processo, né? De criar mais intimidade com o nosso mundo interno e melhorar a nossa relação com o mundo externo. Então, uma das principais funções da meditação também é essa, né? Melhorar essa qualidade de percepção interna e externa, certo? E aí, 8º item que eu coloquei aqui. A consciência só observa com compaixão. A consciência, quando ela faz essa observação qualificada, ela não tira a liberdade dos elementos da casa mental. Lembra que eu disse na primeira aula, a consciência só observa como aquela mãe que olha para o filho que está fazendo bagunça em algum lugar e ele para na hora, só de observar. Então, ela só observa, mas ao mesmo tempo, ela não tira a liberdade dos elementos da casa mental.
porque ela tem uma percepção maior desses elementos. Então, a consciência, ao observar, sem interação, sem interferir, só observando, ela tira o poder dos elementos da casa mental e mantém o poder em si. A consciência faz isso. Então, a consciência apenas observa com compaixão. Quando ela faz essa observação qualificada, compassiva, né, que a gente está aqui trabalhando, que ela tem esse olhar de compaixão a tudo que acontece, coisas boas e coisas ruins, ela cria em nós, essa observação qualificada, uma espécie de silêncio interno. Então, quando a gente fala que é assim, olha, a meditação vai diminuir os seus pensamentos, ou vai ficar com a mente em branco, vai ficar com a mente silenciada, na verdade, não é bem isso que acontece de ficar com a mente em branco, porque isso é muito difícil de acontecer. Para nós aqui, réis mortais, que estamos começando na prática há praticamente, né, algum tempinho, não vou dizer nem que é de anos, a gente não consegue ficar com a mente totalmente em branco ou em silêncio absoluto aqui dentro da casa mental. Mas quando a consciência começa a observar e exercer essa função, né, que ela tem de observar com compaixão, a gente gera um estado de silêncio interno. Gera um estado que, se fosse uma harmonia, se a gente estivesse numa apresentação de uma orquestra, seria a pausa. Sabe quando o maestro faz tã e para todos os instrumentos? É mais ou menos isso. E aí a gente tem uma sensação de silêncio interno. Então, a consciência é a pausa. A consciência é que gera esse silêncio. Uma vez que ela está desperta, a gente tem pausa quando ela está observando. E aí que a gente tem essa sensação, né, essa percepção de silêncio interior. E é muito diferente de dizer que a mente está sem pensamento. Na verdade, houve uma pausa. E a nossa vida precisa, a vida, né, de uma forma maior, para ela existir, para ela se manifestar, para que você esteja aqui, por exemplo, me assistindo hoje, a vida precisa da consciência e a vida precisa dos elementos da casa mental. Sem um e o outro, você não estaria aqui encarnado. Você não estaria aqui experienciando esse corpo, essa personalidade. Então, a vida precisa da consciência, essa parte imortal, e a vida, para manifestar aqui agora, precisa desses elementos da casa mental. Faz sentido isso para vocês? Então, quando a gente pensa na meditação como esse silêncio interno, às vezes a gente está muito apegado nesse paradigma de que a meditação deixa a mente em branco. Não, a meditação, ela faz com que essa observação qualificada aconteça, e aí, quando há observação qualificada, não há interação, interferência com os elementos da casa mental. E aí o que acontece? Existe um silêncio interior, existe uma paz interior, existe uma tranquilidade interna. E aí não é porque parou de pensar, na verdade não parou de pensar. Acontece que você parou de interagir, você parou de interferir. E aí você consegue de fato observar e reger toda a orquestra, tá? Então fica com isso aí bem fresco na sua cabeça para que você entenda que meditação não é deixar a mente em branco. Meditação é uma arte de despertar a consciência e para isso eu observo de forma qualificada. Lembrando, julgou, criticou, analisou, comparou, interagiu, acabou a meditação nesse momento. Combinado? Fica aí claro para vocês isso. Eu acho que tá bem claro, né? Mas se tiver dúvida, coloque aí que eu vou colocando, vou respondendo ao longo da nossa conversa de hoje. Esse é o item de número 8, tá? Número 9.
parte do que conhecemos da meditação, que fique bem claro isso, parte do que conhecemos como meditação é um treino de atenção plena. Então, para a gente alcançar esse estado de meditação profunda, avançado, né, que a gente almeja tanto, que os monges, eu falo que são os praticantes mais de alta performance que a gente tem, são os monges em meditação. Então, parte da meditação que a gente tem hoje, que a gente está conhecendo aí dentro das práticas de mindfulness, o que é mais divulgado, é o treino da atenção plena, tá? Mas a meditação não é só treino de atenção plena, não é só a atenção plena em si, tem outros aspectos dentro da prática da meditação, mas que para a gente alcançar esses outros níveis da prática, eu tenho que desenvolver a atenção. Então, a gente está no primeiro degrau, a gente está tendo a intenção de subir no primeiro degrau. Eu também me enquadro nesse primeiro degrau, tá? Então, para eu praticar, para eu treinar essa atenção plena, a gente recorre a duas estratégias. Uma, eu já falei, observação qualificada. A segunda estratégia é escolha do elemento âncora. Então, qual que vai ser o apoio que eu vou escolher? Então, fica aí, duas estratégias que eu preciso aprender na prática da meditação. Que a meditação não é a respiração. A respiração faz parte do processo, tá? Meditação, vou repetir mais uma vez, é a arte de despertar a consciência. Para isso, eu utilizo dois elementos, duas estratégias. Observação qualificada e elemento âncora. Então, elemento âncora é meditação? Não, eu não estou meditando para aprender a respirar. Eu não estou meditando para aprender a ouvir, para aprender a sentir gosto. Não, isso eu já faço, isso eu já sei. Mas eu utilizo os meus sentidos como elemento âncora. Então, o elemento âncora mais conhecido é qual? A respiração. E aí, através dos meus 5 sentidos, eu posso exercer esse apoio, eu posso selecionar esse elemento âncora, escolhendo a visão, escolhendo a audição, escolhendo o paladar, escolhendo o olfato, escolhendo o tato. Então, independente do elemento âncora que eu escolha, é para lá que a consciência volta quando ela se cansa nesse processo da observação. É como você vai para a academia e você faz lá uma série de 10, faz uma série de 3 vezes 10, 10, 10 de levantamento de peso, por exemplo. Tem uma hora que o seu corpo, peraí, deixa eu tomar uma água, não é assim? Esse é o momento de descanso do seu corpo. Então, na musculação da consciência, ela precisa de apoio. Então, quando ela distrai, quando ela está interagindo, quando ela engajou nos pensamentos, ela precisa de um lugar para voltar e recomeçar. E esse lugar é o elemento âncora. Qual é o elemento âncora mais fácil de perceber? A respiração. Então, o elemento âncora a respiração vai ser um elemento âncora principal, mas pode ser um elemento âncora secundário. Então, por exemplo, às vezes eu escolho prestar atenção na paisagem, mas a respiração fica ali de fundo, porque você não para de respirar, não é verdade? Então eu estou olhando a paisagem, estou com os olhos abertos, mas às vezes eu me distraio naquela visão, me distraio naquela paisagem que está na minha frente. Para onde eu volto? Eu volto a me conectar com aquela paisagem. Às vezes eu estou olhando para um quadro, me distraí de repente. E às vezes me ancorar de volta no quadro fica difícil. Qual é o elemento âncora que me traz de volta? Respiração, porque ela está ali de secundário. Então, eu preciso entender que sem elemento âncora é um pouco complicado fazer essa prática, porque a consciência fica sem ter onde voltar e ela precisa de um lugar, especialmente quando ela está despertando, tá bom? Então, 2 estratégias para a prática da meditação: observação qualificada e elemento âncora. E aí o item de número 10 e 11 é sobre isso, né? O item 10 que eu coloquei aqui, elemento âncora é elemento de apoio, o local para onde a consciência vai, para não se misturar com os elementos da casa mental. E aí o item de número 11, qualquer coisa pode ser elemento âncora, né? Os 5 sentidos, a respiração, a visão, o olfato, paladar, enfim.
item de número 12 que eu coloquei aqui. Estão anotando? Tá ficando claro esses itens desse resumo para vocês? Conta aí pelos comentários, que tá um silêncio absoluto, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Me contem aqui pelos comentários se vocês estão anotando, se está fazendo sentido essa aula de resumo. E aí a gente vai para o item de número 12. Eu anotei bem mais item, mas a gente vai parar por aqui, tá bom? Pra gente fazer a nossa prática. Item de número 12. Pesquisas demonstram, isso não sou eu que estou falando, pesquisas demonstram que os benefícios da prática da meditação só são alcançados com no mínimo 8 semanas de práticas. Como eu disse no início, os efeitos da meditação não são permanentes, ela precisa ser continuamente praticada para prevenção de problemas neurológicos, né? Problemas da ansiedade, problemas relacionados ao coração, cardiologia, né? Então, no mínimo 8 semanas de prática, até para adquirir essa malhação, formar novas vias neuronais, porque a gente já tem pesquisas na área da neuroplasticidade que demonstra isso, essas pesquisas são feitas nessa área, que vai restaurando o nosso cérebro. Então, novas estruturas, novas sinapses são formadas a partir da 8ª semana de prática de meditação. Então, esse é um dado importante para quê? Isso demanda prática, isso demanda a gente sentar e praticar todos os dias de forma formal e adotar isso como uma atitude para o dia a dia de uma forma informal. Então, de forma formal, a gente tem a meditação baseada na respiração, a gente tem o escaneamento corporal, a gente tem a meditação em movimento, a gente tem a meditação caminhando, a gente tem o Mindful Eating, que é a meditação alimentando, a gente tem a meditação dos 3 passos, que é essa meditação que a gente faz percebendo o ambiente, o corpo, o objetivo e volta em 3 minutos. Então, tem vários tipos que você pode praticar e escolher fazer ao longo do seu dia, aí na sua rotina. Tudo bem com isso? E para a gente finalizar, eu coloquei aqui mais 2 itens, que é o seguinte: a meditação, como a gente conversou ontem, mantém a nossa chama acesa, mantém a nossa luz, a nossa essência, reconecta com a nossa essência, né? E faz com que a gente se torne uma pessoa muito mais iluminadora, muito mais conectada com aqui, com agora, com a nossa vida, com as nossas coisas, né? Com aquilo que tem que ser feito de verdade, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Então, você primeiro reconhece essa luz interior através da prática da meditação, cria intimidade com a sua casa mental, com o seu mundo íntimo, com o seu universo particular, e a partir disso você pode iluminar outras pessoas. Você pode se transformar e transformar o mundo onde você está. Então, tudo começa a partir de você. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Eckhart Tolle, que ele diz assim: para medir o nosso sucesso, né, o único critério que a gente tem é quando a gente está sentindo uma paz interior. Então ele diz assim: o único critério para você medir o seu sucesso dentro de uma prática meditativa é o nível de paz de espírito que você está sentindo dentro de você. Então não tem como medir sucesso numa prática de meditação. A gente consegue só medir, né, esse sucesso, entre aspas, se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem, quando eu começo a experimentar essa harmonia interna que reverbera para o externo também. Tudo bem com isso, com o nosso resumão da semana? Falem aí, comentem aí para mim pelos comentários aqui no YouTube, no Instagram. A Sheila tá dizendo oi. Oi, Sheila, tudo bem? Olha, aí, tudo bem com esse resumo? Vamos praticar então um pouquinho. Lembrando que hoje é o dia do nosso ciclo de harmonização. E o ciclo de harmonização, para quem está chegando aqui no Instagram, porque geralmente eu faço isso no YouTube,
o nosso ciclo de harmonização tem características das práticas de mindfulness, porque a gente fica presente, a gente fica atenta, a gente utiliza todos esses conteúdos que a gente está colocando aqui na semana, mas o foco do nosso ciclo de meditação não é a prática de mindfulness em si, mas sim uma prática de irradiação, de emanação de energia. Estou colocando isso para contextualizar, tá? Porque senão a gente fica achando que essa prática a partir de agora também tem a ver com os nossos conteúdos aqui com base em mindfulness. E é bom a gente compreender o que é e o que não é dentro das práticas de mindfulness, né? Então tem características, porque a gente está presente, a gente está atenta, a gente está concentrada. Mas a partir do momento em que a gente começa a falar de irradiação de energia, né? A partir do momento que a gente começa a falar de harmonização do coletivo, a gente está trabalhando já com outras técnicas. No caso aqui, a gente está trabalhando com Reiki. Então é por isso que eu estou dizendo isso aqui no Instagram, porque geralmente eu faço no YouTube, para ficar bem claro, tá? Então, o que a gente aprende nas práticas aí de meditação, eu estou agora colocando, aplicando dentro de uma técnica de Reiki, porque prática do Reiki também tem atenção plena. Eu tenho que estar no primeiro princípio, só por esse exato instante, aqui e agora. Eu tenho que estar presente, eu tenho que estar concentrada, eu tenho que estar atenta ao que eu estou fazendo. Então a gente começa por aqui, tá bom? Podemos começar então a nossa prática? A Nili está dizendo excelente resumo, Manu. A Norcília também, gratidão. Aqui no YouTube também, gratidão pela oportunidade de tantos ensinamentos, gratidão pela presença, Maria Augusta. Então vamos para a nossa prática. Deixa eu só colocar aqui uma música para a gente começar. Enquanto isso, vai aí adotando uma postura confortável. Deixa eu achar a música aqui. Vai encontrar... Vai fechando os olhos, vai ativando aí a consciência, a sua presença. E vamos iniciar a nossa prática de harmonização nesse momento. E vamos respirar profundamente aqui e agora. De tudo que a gente conversou, de tudo que a gente está aqui falando, conversando toda essa semana. Vamos agora repousar a nossa consciência, a nossa mente. Fechando os olhos, adotando uma postura confortável. E respira, solta o ar devagar. Nesse momento, nós vamos entrar em contato com o nosso poder interno, com a nossa força interior. Domingo é o dia do raio azul, na fraternidade branca, é o raio da fé, da coragem, do poder. Então nós vamos hoje nos conectar com esse potencial, com esse poder interno. Então procure uma postura confortável, descruze os braços, descruze as pernas, solta os ombros, relaxa os ombros. E aproveita para você usufruir dessa meditação, desse tempo com você mesma. Com você mesmo.
Enquanto você vai se acomodando e vai ouvindo a minha voz, comece gentilmente a prestar atenção na sua respiração. Observe a sua respiração. Perceba o ato de inspirar perceba a sua expiração. E sem expectativa, sem a necessidade de controlar, vai observando o ritmo da sua respiração. Vai percebendo, acolhendo e aceitando a sua respiração como ela está agora. Não queira controlar, apenas acolha e observe. Observe que conforme você vai observando, você vai percebendo que você vai gerando uma espécie de tranquilidade dentro de você. Você vai encontrando a sua maneira de praticar. Você vai encontrando o seu jeito de meditar. E aqui e agora não tem certo, não tem errado. Tem você e a sua respiração acontecendo. A respiração da sua maneira, do seu jeito. E nesse momento, perceba qual é a parte do seu corpo que você mais sente a sua respiração acontecendo. Onde você mais a percebe? É no tórax? É no diafragma? É no peito? É na garganta? Observe onde a sua respiração mais acontece. Observe com curiosidade. Observe o seu corpo e descubra onde a sua respiração se faz mais presente agora. Observe esse local
com essa luz da consciência. Observe os movimentos, as sensações, as suas percepções, sem crítica, sem julgamento, sem expectativa, só observe. E aos poucos, gentilmente, conduza a sua consciência, a sua atenção, o seu foco para a região do seu estômago. Por alguns instantes, deixe a sua respiração no segundo plano. Se você precisar, você pode voltar para a respiração. Mas nesse momento, direcione a sua atenção para a região do seu estômago. Se você quiser, pode até colocar a mão um pouquinho. E sinta essa região do seu estômago. Esse é um local que, além de digerir os alimentos que você come, que você ingere, no nível mais sutil, essa região também tem uma função de segundo cérebro. Ela também digere a forma, o jeito, a maneira que a gente lida com a nossa vida. Esse é o centro da nossa identidade pessoal, o centro do nosso poder pessoal. É onde se concentra energia de ação, de força, de coragem, de autoconfiança, de segurança, de vitalidade, de expansividade. Então, sinta essa região nesse momento. Sinta o seu corpo sem críticas e sem julgamentos. Vai acolhendo essa região. E a cada inspiração, você vai inspirar para dentro desse local toda a vitalidade, força, coragem. Você vai nutrir toda essa chama que existe exatamente nesse local no seu corpo. Sinta que quando você respira, você traz para dentro a força luminosa. Você nutre essa chama luminosa que existe dentro de você. Esse plexo solar é como se fosse um pequeno sol brilhante dentro de você. E esse sol, ele espera há muito tempo para ser visto, para irradiar a sua luz,
Nesse momento, o que você está fazendo agora é nutrir para que essa chama do plexo solar possa crescer cada vez mais. Então, a cada inspiração, inspire luz e sinta, visualize ou imagine que um sol luminoso cresce dentro de você. E à medida que ele cresce, irradie para todo o seu campo eletromagnético, de dentro para fora. Isso vai acontecendo naturalmente. E quando essa expansão da sua luz interna vai se dando, você vai deixando também ser limpo, curado, purificado, transmutado todos os pensamentos disfuncionais, todos os pensamentos, emoções, sentimentos mal qualificados que você tenha sentido, experimentado, falado durante toda a sua vida. Você vai permitindo que essa luz limpe, cure, transmute todo o estresse, toda a preocupação. E cada vez que você nutre essa chama, mais você vai sentindo que as células, que os átomos do seu corpo está sendo energizado. Cada célula está sendo nesse momento revitalizada. E você pode sentir isso em correntes vibratórias que passam pelo seu corpo nesse momento. Respire. Expire e vai soltando tudo aquilo que não mais está em sintonia com essa luz, esse sol que brilha dentro de você. Então, se enche de coragem, de autoconfiança e experimente toda essa iluminação que está acontecendo de dentro para fora agora. E perceba o quanto é simples nutrir esse centro de força, esse centro de coragem, esse centro de confiança, esse centro de poder pessoal. E agora que você encontrou, se percebeu, se conectou com você, do seu jeito, da sua forma, sorria para você, sorria internamente, coloque um sorriso no seu rosto aqui nesse momento enquanto você pratica e sinta o quanto é bom nos colocar nessa presença, nos conectarmos com essas energias e permaneça com esse sorriso interno e nesse silêncio, desfrutando apenas da sua própria presença. Estando no seu centro nesse momento, respirando, sorrindo para você, para a sua vida. E se
se fizer sentido para você nesse momento, repita mentalmente: eu sou digna de amor, bondade, respeito, aqui e agora. Eu sou valiosa, valioso, porque eu existo. Eu me reconheço. Eu me vejo. Eu me reconheço. E assim como eu me reconheço, também posso reconhecer o outro. E respire. Você pode também dizer: eu tenho direito a tudo de melhor que existe nesse planeta. Eu me conecto com a abundância infinita, porque eu sou filha. Eu sou filha da fonte criadora. Eu sou filho da fonte criadora. E eu sou herdeira de tudo que existe de melhor nesse planeta. Eu confio na minha capacidade de criar e nutrir uma vida que faça sentido. E eu tomo todos os recursos que me foram disponibilizados pelo meu pai e pela minha mãe, com tudo o que existe. Eu tomo, eu aceito todos os recursos que vieram deles. Eu aceito o meu potencial interno para gerar saúde, amor e alegria na minha vida. Eu sei que eu sou uma força poderosa e saudável para o bem. Enquanto você vai repetindo essas e outras afirmações para você, vai sentindo como o seu corpo fica, como a sua chama, como o seu centro solar, o seu plexo solar na região do seu estômago está ficando. E por fim, eu tomo toda a vida. Eu escolho a vida. E eu escolho viver a vida em plena harmonia comigo e com o outro. E vai percebendo que talvez outras afirmações vão vindo para você. Então cultive isso um pouco por alguns instantes. E deixe que essa chama irradie por todo o seu campo, por todo o seu corpo. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso poder interno. Nós estamos aqui agora nutrindo a nossa chama, para que a nossa chama reverbere, para que a nossa chama ilumine cada vez mais longe e cada vez mais. Então hoje, nesse domingo,
nós conectamos com essa força que existe dentro de nós. Nós estamos potencializando a nossa energia para o aqui, para o agora e também para os próximos dias, para a próxima semana, para que tenhamos força, coragem, fé, confiança e que a gente possa lembrar dessa pequena, grande luz que está dentro de nós. Então respire um pouco mais, vai adotando nesse momento uma postura de agradecimento. Agradeça tudo que vivenciamos nesses instantes em que estivemos juntos nessa semana. Eu agradeço a todos vocês, a todas vocês que estão presentes aqui hoje, que estiveram presentes ao longo da semana que se passou. Que a gente possa manter essa chama viva, aquecida aí dentro. Eu agradeço a energia que está sendo disponibilizada para todos vocês, para mim e para todos vocês. Gratidão aos nossos amigos espirituais que estão nos conduzindo nesse momento e que toda a energia gerada através desse grupo possa ser utilizada em benefício de todos os seres vivos. Para finalizar, apenas repita 3 vezes: que todos os seres de todos os mundos sejam eternamente felizes. Que todos os seres de todos os mundos sejam eternamente felizes. Que todos os seres de todos os mundos sejam eternamente felizes. Agora respire fundo e vai soltando o ar devagar. E vamos voltando para esse momento. Vamos voltando para o aqui, para o agora. Vamos abrir os nossos olhos, voltando para esse momento. Tudo bem? Como vocês estão? Me contem aí pelos comentários. A Zélia aqui no YouTube está dizendo: vou fazer uma maratona de todos os dias que teve meditação. Valeu demais pelos conteúdos. Obrigada a você, Zélia, pela participação hoje. Todas as lives que a gente fez durante a semana, que se passou, vai ficar disponível no YouTube. Então, quem quiser rever, assistir, né, enviar para os amigos, vai ficar tudo registrado lá no YouTube. Hoje ou amanhã eu já coloco essa lá para finalizar, tá bom? Então aproveita esse conteúdo, aproveita esses materiais, compartilhem. Amanhã às 5h59 a gente está aqui também para a nossa live class. A gente está lendo o livro dos 4 compromissos, né? Então fica aqui o convite para todos vocês também. A Marta está dizendo assim: eu senti cheiros maravilhosos durante a meditação. Olha aí, ó. Tem percepções aguçadas pelo olfato, muito bom, muito boa percepção, Marta. Às vezes a gente sente esses cheiros, né? Aqui eu não vou falar muito em relação a alguns efeitos que a gente tem em relação à espiritualidade, né? Porque às vezes quando a gente entra nesse processo de meditação, às vezes a gente entra num estado de conexão espiritual muito profunda, então a gente sente cheiros que não estão no ambiente. Não, isso pode acontecer também, tá? Mas uma outra hora eu converso sobre isso com vocês. A Nelly tá dizendo que a energia é maravilhosa, Manu, gratidão a Francis, gratidão a todos vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, foi rápido, né? A gente fez em 7 dias o que a gente tinha feito em 21 dias, eu compilei muito as informações e tentei passar o máximo de coisas aqui para vocês. E agora, gente,
mesmo que eu tenha diminuído os dias aqui, com essas informações dá pra gente praticar muito, dá pra gente enriquecer muito a nossa prática. Então aproveita esses conteúdos, coloque em prática. Se tiver dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, lá dentro do Telegram, pelo direct no Instagram. Então eu estou sempre respondendo as mensagens das pessoas, então pratiquem. Agora tem que praticar, assimilar um pouco, né, em grupo ou individual, não importa como, mas pratique, coloque isso na sua vida como prioridade. Quando a gente começa colocando isso como prioridade, como se a nossa sanidade mental dependesse disso, a gente faz. Então comece. 10 minutos, 5 minutos, não importa, faça o tempo que for possível, tá bom? Então gratidão a todos vocês. A Nelly tá dizendo aqui que fiquei sorrindo também. A Sueli tá dizendo, Manu, você brilhou, compartilhou conosco sua luz, gratidão sempre, gratidão a todos vocês. Então é isso, bom descanso para todas vocês e até amanhã às 5h59, para que a gente continue ali o Live Class com a nossa leitura matinal, né? A nossa ativação matinal com o livro dos 4 compromissos. Deixa eu só ver uma pergunta que tá aqui. Sim, tá salvo no YouTube. Ok, só ir lá, viu, Maria Ferreira? Tá tudo lá no YouTube, então aproveita. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês e a gente se encontra amanhã pela manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Instagram e tchau, tchau, YouTube, né?